E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática, primeiro ano, disciplina Arquitetura e Manutenção. Galera, já estamos no final aqui da nossa disciplina e nesta aula veremos o conteúdo de softwares, tá, galera? Então, vamos lá. Bom, galera, quando a gente fala de softwares, já vem na nossa mente aquela questão de programas, né? Todos os programas, todos os drivers, todos os aplicativos, certo? Nesta aula eu destaquei três tipos de softwares que são primordiais para alunos que querem ser técnicos em informática. Então, eu trouxe para vocês logo de cara aqui que tudo que vocês pensarem no ramo da tecnologia que não seja palpável, ou seja, que não seja hardware, ele é um software, tá? Então, existem tipos de softwares em que a gente vai ver nessa aula, mas tudo que não é palpável, ele é um software na área da tecnologia, tá, galera? Então, já trouxe para vocês, por exemplo, aqui, ó, o nosso drive de Wi-Fi, tá? O nosso Wi-Fizinho lá, ele é um driver, né, que é uma placa instalada no nosso hardware do nosso computador, mas também ele é um software, tá? Em qual a gente consegue acessar e se conectar, né, as redes disponíveis, tá, galera? A gente tem aqui o nosso sistema operacional, que é o software base, né, para que a gente possa rodar outros softwares a partir dele, que ele possa gerenciar todo o nosso hardware do nosso computador, né? Tudo isso é feito pelo nosso sistema operacional, tá, galera? A internet também, ela é um conjunto de softwares também para nos trazer páginas via servidores, tá? E browser, que é navegadores. Tudo isso envolve, como eu falei, tecnologia, e tecnologia envolve software e hardware. E nessa aula falaremos mais aprofundadamente sobre software, galera. Beleza? Então a gente tem aqui ó, o pacote Office, por exemplo, as configurações, players de áudio e tudo mais, tá, galera? Então vamos aqui falar o que é software, tá, galera? Então, software, ele nada mais é que um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, tá? Ou seja, o que seria esse mecanismo? Esse mecanismo pode ser qualquer tipo de aparelho, tá, galera? Que vai executar essas instruções. Porém, os nossos softwares, os nossos programas, eles são uma sequência de passos finitos. É igual como eu falei para vocês lá voltando atrás, como eu falei para vocês o que era um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos finitos a fim de conseguir desenvolver ou entregar alguma coisa, né? Resolver algum problema. Isso também é critério do software, tá, galera? Então, software e programa, software e aplicativo, software e vamos dizer assim, é, algoritmo, tem tudo a ver, tá, galera? Então, software é um conjunto de instruções, tá? Que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, tá? Pode ser um computador, um celular ou qualquer outro tipo de dispositivo. Seja, tá aqui, ó, seja ele um computador ou um aparato eletrônico, qualquer um. É o termo genérico usado para descrever programas, tá, galera? Então, tem tudo a ver, ó, programas, aplicativos, scripts. O que seria scripts? Scripts por exemplo, páginas, aquelas páginas que a gente desenvolve no HTML são scripts, tá? Programas que você executa no prompt de comando apenas digitando uma sequência de palavras, né? Lá, isso ali também é um script, tá? Macros, que são funções também, tudo tem a ver com software, tá? Então todos esses aqui são tipos de softwares, tá? E fala aqui também instruções de código embarcado diretamente, como é o caso do firmware, tá? Então o firmware, ele é um software embarcado, tá? E ele também faz parte da, vamos dizer assim, da gama de softwares. O firmware é aquele software, galera, que vem no nosso micro-ondas, tá? Que é aquele software que você não consegue alterar ele, mas que ele tá ali nos ajudando a manipular um determinado equipamento, né? Por exemplo, a nossa impressora, aquele
Por exemplo, quando vocês vão aí pegar ônibus, que vocês vê aquela plaquinha falando da origem e do destino, né, para onde aquele ônibus está indo, aonde ele está partindo. Isso ali é um firmware, tá, galera? É um software embarcado no qual a gente não pode alterar o software, mas pode alterar algumas informações, por exemplo, tá? E manipular um determinado equipamento. Perfeito? De modo a ditar o que uma máquina deve fazer, tá certo? Então finalizamos a primeira parte de software. E ele fala aqui, ó, todo programa em seu computador, celular, tablet, smart TV, tá? São equipamentos que rodam softwares, né? Computador, o próprio celular, o computador. Quando a gente fala de computador, né, galera? A gente fala de daqueles aqueles relógios inteligentes que hoje a gente tem, né? Smartwatch, os tablets, né? Celulares, smartphones, smart TV e outros vários equipamentos que usam internet hoje, né? Com a internet das coisas, hoje a gente tem muitos computadores Arduinos conectados em equipamentos. Por exemplo, a gente vai ter a nossa geladeira com um determinado computador instalado a ela, no qual você vai poder manipular ela, né? Nas lâmpadas na sua casa, tornando a casa inteligente, né? E por aí vai, tá, galera? Console de videogames, tá? Videogames, esses set-top box aqui também, e etc. Todos eles são softwares, tá? Seja ele um editor de texto, é um software, um navegador, é um software, um editor de áudio ou vídeo, um jogo, um aplicativo de streaming, tá? Entendamos lá o nosso Netflix, tudo ali são conjuntos de softwares, tá? E por aí vai. Então, os softwares eles são divididos em três categorias principais, galera. A primeira seria esses softwares de programação, tá? Os softwares de programação são ferramentas usadas pelo programador para desenvolver novos softwares e programas, tá? Então, são programas para desenvolver programas, tá, galera? Usam diferentes linguagens de programação, tipo C, Java, Python, Swift, tá? E etc. E abrigam compiladores, intérpretes e depuradores. Por exemplo, né? Os editores de texto, embora sejam softwares de aplicação, também são softwares de programação, pois podem ser usados para escrever código. Então, galera, ó, por exemplo, a gente está trabalhando agora com... Deixa eu dar uma voltadinha aqui. A gente está trabalhando agora com o nosso Visual, né? Vocês lembram aí das aulas com Visual, que a gente está trabalhando em lógica de programação. E para a gente utilizar o Visual, a gente teve que baixar um software, né? Para poder a gente escrever os nossos códigos. Ali, galera, é o início desse software de programação, tá? Então a gente baixou a IDE, que é o editor de texto, tá? Ele também é um software de aplicação e a gente vai ver o que seria software de aplicação já aqui mais à frente. Mas ele também é um software de programação, tá? Então ele está aí entre os dois. Ele é um editor de texto que configura um software de aplicação, mas também é um software de programação, porque ele vai servir para você desenvolver outros programas, tá? Então, quando você executa, que aparece aquela telinha preta no DOS lá, ali é um programinha que você escreveu, né? E aí você compila esse programa e aí você já tem compilador aqui, ó. O conceito de compiladores, ali é um compilador no qual vai executar os programas que vocês criaram, tá? E aí a gente tem, por exemplo, aqui no Java, quando a gente for para a linguagem de programação Java, a gente precisa, quando a gente for programar, a gente precisa do software de programação, o Java, o Java IDE, né? Por exemplo, a IDE na qual eu vou desenvolver os meus programas. Aí tem o JRE também, que é um software que vai te ajudar na criação do teu aplicativo, que vai te dar todas as ferramentas, por exemplo, no qual você vai precisar. E tem o JRE e tem vários outros aí no Java. Por exemplo, eu vou programar JavaScript dentro do Java. Então eu preciso ter um conjunto de softwares de programação para poder programar com a nossa linguagem Java. Por exemplo, o C, galera, também. O C, a gente precisa baixar a IDE para você programar em C, tá? Em C, C Sharp ou C++, ou propriamente a linguagem C. Para programar, eu preciso baixar, né? Como eu falei, a IDE
Depois, nessa IDE, se ela não tiver um compilador, eu preciso baixar um compilador, que é um software para executar o programa que eu vou criar, tá, galera? E ainda tem que ter alguns outros conjuntos de softwares para poder rodar o C, tá, galera? Então isso aqui você baixa no site, tá? Lá no site, você entra no site do C, né? E aí você baixa, igualmente no Java. O Java ele é gerenciado pela Oracle, tá? Então você vai entrar no site da Oracle e vai baixar todas as ferramentas para você programar em Java. Mesma coisa Python e por aí vai. Todos eles você precisa baixar um conjunto de softwares de programação para poder executar uma aplicação em Java, tá, galera? E aí, esse é o primeiro tipo, tá? Que é softwares de programação. Agora a gente vai para o segundo tópico aqui, que é software de sistema, galera. Os softwares de sistema, eles são os softwares encarregados de fazer a comunicação entre o computador, tá? Que só entende linguagem de máquina, e o usuário, tá? Então ele vai ser vamos dizer assim, um conversor, esse software de sistema aqui. Aqui mais embaixo vocês vão ver que é um software que são sistemas operacionais, por exemplo, tá? Que ele pega aqui, ó, pega a linguagem de computador e mostra e executa de forma que o usuário entenda, tá? Sendo que a base dos softwares é exatamente essa. Ele além de pegar as informações que só o computador entende, que está escrito em linguagem de máquina, por exemplo, essas que a gente desenvolve, tá? Por exemplo, quando a gente vai desenvolver em C, você escreve muito em inglês e você escreve muito parecido com o que o computador entende, tá, galera? Isso quer dizer que é uma linguagem de baixo nível. Então, ela vai ser difícil que o usuário entenda o que está sendo escrito ali. E aí, esses softwares de sistema, eles vão transformar, vão dar uma cara, vão dar uma interface para que o usuário não veja o código, mas sim apenas uma interface bacana com que ele possa interagir de uma forma bem mais simples, tá? Aqui fala o seguinte: ele além de tudo isso, ele ainda vai ser a base para outros softwares, para rodar outros softwares. Que vocês sabem que o sistema operacional ele roda também vários drivers, né? Você tem que instalar drivers que são gerenciadores, né, dos hardwares que existem no seu computador. E o sistema operacional ele é responsável por isso, por ter a plataforma que você possa instalar hardwares nele, né, aliás, drivers que vão gerenciar seu hardware. Então, que queira ou que não queira, os sistemas operacionais também são gerenciadores de hardware, tá? Como os de aplicação e os de programação irão rodar. Então, os softwares de aplicação que a gente vai ver mais à frente e os softwares de programação que a gente já viu, eles rodam dentro do sistema operacional, não é isso? Então, esse software de sistema ele é praticamente o núcleo, né, o principal dos softwares. Se ele não existir, logo nós não teremos aplicativos, ou seja, softwares de aplicação, e nem softwares para programação, tá, galera? São plataformas para rodar outros softwares, os sistemas operacionais, tá? Os sistemas operacionais são tipo como o Windows, o macOS, o Linux, o iOS, o Android, por exemplo, os que são mais utilizados, né, galera? Tem vários outros também. São softwares de sistema, tá? Em alguns casos, softwares de aplicação podem assumir o papel de sistemas operacionais, como o Chrome OS, tá? Por exemplo, que é um sistema operacional desenvolvido pela Google, né? No qual existe em alguns computadores, por exemplo, no Chromebook, tá? Onde o navegador é um software de sistema e de aplicação. Então, o navegador ele é o Chrome OS, né? Ele pode ser só um software normal, de um software de aplicação, mas ele também pode ser um software de sistema, porque ele também é um sistema operacional. Tá certo, galera? Então, além de ser um navegador, tá? Ou seja, ele é um browser onde você consegue acessar a internet, buscar páginas nos seus servidores via o navegador. E ele sendo navegador, ou seja, vamos supor que existe aí o nosso macOS, tá? E dentro do nosso macOS instalado o Chrome OS, ou seja, o Chrome. E aí a gente consegue usar ele como navegador e não como sistema operacional principal. Porém, nos Chromebooks existe o Chrome,
E o Chrome OS, ele é um sistema operacional, ele ocupa o papel de sistema operacional na questão do Chromebook, no Chromebook, tá? E aí ele também passa a ser um sistema de um software de sistema, tá, galera? Perdão. Os firmwares, softwares de automação industrial e motores gráficos de jogos também são exemplos de software de sistema, tá? Por exemplo, firmware eu falei para vocês que é um tipo de software, tá? E aí ele passa a ser, nesse caso, aqui um software de sistema, tá? Por que que ele passa a ser um software de sistema? O software de sistema, ele ajuda você a se comunicar com um equipamento, não é? Ó? Ele pega o que da linguagem que o computador entende e transforma para o usuário. Foi o que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês lá no exemplo. Por exemplo, quando você vai pegar o ônibus, né? Você vê lá o lugar de origem e o lugar de destino, fica passando tipo num painel, tá, galera? Isso ali é um software de automação industrial, tá? É um software de automação. Ali existem vários por trás. Existe um código bem pesado que é escrito na maioria das vezes em assembly, que é uma linguagem de máquina, em que vocês só trabalham com 0 e 1, tá, galera? E aí ele transforma aquele código, né, para ter uma comunicação legal com o usuário, em um softwarezinho de sistema, tá, galera? Um softwarezinho para ficar mostrando lá a origem e o destino do ônibus, perfeito? O que seria o software de sistema, né? Eu acabei de explicar que são os softwares de sistema, são os sistemas operacionais, tá? E tem um exemplo Linux, o Debian, Fedora, tá? O Windows e tudo mais. O software de aplicação, galera. Pronto, esse aqui é o mais simples, né? O software de aplicação nada mais é do que os players de vídeo e música, os jogos, editores de texto, calculadoras, ou seja, são os softwares que nós utilizamos no dia a dia, tá? Por exemplo, o WhatsApp, o Facebook e vários outros aí, tá? Um software de aplicação tem como função executar tarefas das mais diversas, né, que podem ser de usuário individual ou até mesmo global, como é a questão da internet, tá? O que pede que eles sejam mais robustos e seguros. Por quê? Porque vai rodar na internet, ele não vai rodar local. Ou seja, o software, a maioria dos softwares que nós usamos hoje, esse exemplo que eu dei, por exemplo, de WhatsApp e do Facebook, são softwares que não estão exatamente na nossa máquina, né? Estão instalados na nossa máquina só a parte visual e a parte mais estrutural. Porém, os dados, a parte lógica, ela está instalada, está armazenada em servidores bem robustos e também muito seguros, né? Com nossas informações aí na internet, galera, nos servidores que estão aí no meio do mundo, tá? Então eles precisam ser robustos, né? Porque tem muitos dados, muitas informações armazenadas e seguros, porque precisa que você tenha segurança para executar e armazenar dados nesses aplicativos, tá, galera? Então é muito tranquilo, é isso que eu queria passar para vocês. Vocês veem aqui o exemplo de software de aplicação. Então a gente viu os 3 tipos de softwares. Essa aula foi dedicada a isso. Praticamente estamos finalizando essa disciplina. Temos só mais uma aula. E galera, valeu e até a próxima aula.